Boa noite, pessoal. Nesses dias que estamos em recesso no centro, nós procuramos colocar algumas palestras, alguns comentários a respeito dos dia a dia, dessas nossas possibilidades de compreender o momento atual. E vamos não nos estendendo muito sobre determinados temas para que não fique tão cansativo, tá? Hoje nós vamos falar sobre dor e sofrimento. É uma palestra que já está pronta há algum tempo e que a gente não teve condições de colocar pessoalmente. Então, para começar, nós falamos o seguinte: a dor pode ser inevitável, mas o sofrimento é opcional. Será? Veremos isso em breve. Próximo slide. A dor. Como ela se apresenta, a dor? Nós temos a dor física ou a dor moral. A dor física é muito fácil de compreender, porque ela nos atinge diretamente a parte física, o nosso corpo, então a gente compreende com facilidade. O que é a dor física? É um sinal de que algo não anda bem no nosso corpo físico. Ou seja, qualquer desajuste, qualquer desarranjo que seja no corpo físico, a gente sente evidentemente as dores desse momento. A dor moral, no entanto, é um sinal de que algo precisa mudar no nosso universo espiritual, ou seja, não é físico, então está na alma. E é lá que nós precisamos procurar os sinais e como resolver esse problema, tá? Próximo slide, por favor. Dor física, então. O primeiro sinal da dor, procuramos sanar seus efeitos. Isso é natural. Quando nós sentimos a dor, o que nós queremos, evidentemente, é ficar livre dela o mais rápido possível. Mas, nessa nossa busca por ficar livre dessa dor, a gente nem sequer procura analisar as suas causas. E, às vezes, a gente necessariamente precisa encontrar a causa para conseguir resolver o problema. Esquecemos, contudo, que tudo tem um propósito, inclusive a dor. Ou seja, se nós temos uma dor física, evidentemente foi causada por algo. Então, vamos procurar isso e entender o porquê desse problema. Tratemos a causa e os efeitos, evidentemente, desaparecerão. Então, se nós encontrarmos a causa e colocarmos fim a essa causa, nós vamos ficar livres desses problemas. A mesma dor física, ela não tem amplitude para todas as pessoas da mesma forma, ou seja, tem amplitudes diferentes de uma pessoa para outra. Uma pessoa consegue seguir uma dor física de uma forma, outra, embora ela tenha a mesma causa e seja feita da mesma forma. Vamos ao próximo slide. Essa já começamos sobre a dor moral. A dor moral já é mais complexa e exige uma melhor compreensão das suas causas. Às vezes a gente tem dificuldade para encontrar causas das dores físicas. As dores morais, então, normalmente as causas são mais difíceis de serem encontradas, mas a gente consegue encontrar. Um aviso, às vezes, que a dor moral é um aviso de que algo precisa mudar na rota do aprendizado. Tá? Então, se a gente compreender assim, vamos procurar o que nós precisamos aprender para solucionar o problema da dor moral. O passado, nos chamando ao reencontro da responsabilidade desprezada, pode ser um dos fatores também. Então, vamos compreender, procurar o que nós precisamos aprender no momento, onde é que o passado está nos chamando a compreender hoje o que nós não fizemos, as tarefas que nós deixamos de fazer em oportunidades anteriores. Outro fator é lidar com a dor moral, sinaliza a nossa capacidade de realizar os ajustes necessários. Então, se nós compreendemos a dor moral, se nós aprendemos a lidar com ela, se nós procuramos as suas causas com calma e tudo mais, é muito mais fácil da gente compreender e da gente passar essa etapa. Não há remédio que não passe por um reajuste. Tá? Então, cada uma das soluções que a gente procura, nós precisamos encontrar o motivo pelo qual isso é. O próximo slide. Aí já nós partimos para o sofrimento. Então, como vocês viram, a gente não está se alongando muito em cada um desses tópicos, exatamente para que não fique muito cansativo, tá? Já que o sofrimento é opcional, melhor compreendê-lo melhor.
Então, já que o sofrimento não é obrigatório, como a dor, que é inevitável, o sofrimento é evitável, ou seja, só sofre quem quer, então vamos ver como é que isso ocorre. A gente já parte para alguns textos que falam a respeito do sofrimento. Em muitos textos religiosos, inclusive textos espíritas, o sofrimento é um padecimento necessário à nossa evolução espiritual. Mas se é uma opção, por que é necessário? Então, se é opção, não é necessário. Então, vamos ver como é que se comporta como nos comportamos diante desse problema. O maior conflito está em como encaramos e não com o seu fator existencial. Ou seja, a forma como nós encaramos esse conflito, como nós encaramos o sofrimento, o que ele quer trazer para a gente de lição é exatamente a nossa dificuldade que tem de compreender o que efetivamente é sofrimento. Próximo slide. O sofrimento é muitas vezes confundido com as dores morais nas aquisições evolutivas. O que seria isso? Confundido com as dores morais na aquisição evolutiva? É o problema da gente não aprender a lidar com aquilo que a gente precisa aprender, com as dificuldades que a gente tem que aprender em cada uma das nossas lições do dia a dia. Muitos pensadores religiosos conceituaram o sofrimento baseado nos martírios de Jesus. Aí, meu entender, é que existe um grande problema com relação ao sofrimento. Na concepção que a gente tem é o seguinte: se o sofrimento é opcional, vamos imaginar que Jesus, no auge do seu conhecimento, no auge da sua prova, nas suas provas pelas quais ele teria que passar, e ele saberia disso, então evidentemente que ele não sofreu com seus martírios, pois ele tinha plena consciência de sua missão de exemplificação. Então, se ele tinha essa consciência, evidentemente que ele não sofreu, ele sabia que aquilo ia acontecer e nem por isso ele ia sofrer com isso. E tem mais alguma coisa, só para observar, alguns estudiosos atestam que Jesus sequer sentiu dores, tá? Isto exatamente pela sua condição. E é bom vocês entenderem, a gente precisa compreender bem que a dor, embora tenha determinadas, como se fosse, é inevitável, mas as dores também podem ser suportadas de uma forma diferente até que elas nem venham a aparecer. E não só no caso de Jesus. Se a gente observar bem as leituras, observar bem tudo que foi escrito a respeito dos mártires, todos eles eram queimados em fogueiras, passavam por torturas e tudo mais, e não existia murmúrio. Então, eles não gritavam, não se exasperavam, eles confiavam plenamente na missão deles, confiavam no que estava acontecendo, sabiam, tinham plena consciência do que estava acontecendo com eles, e nem por isso eles sofriam, e nem por isso sentiam dores também. Então, é um problema muito complicado para a gente saber. A dor pode ser evitável, mas também pode ser suportada com tranquilidade, tá? Isso depende de cada um, depende da capacidade que cada um tem. Ok? Vamos ao próximo. Voltando ao exemplo de Jesus. Se sofrer fosse necessário ao crescimento espiritual e ele tivesse sofrido, então Jesus não era assim tão virtuoso. Ok? Mais um caso para a gente ver como o sofrimento é uma opção. E se realmente sofrer fosse uma necessidade evolutiva, então Jesus precisava evoluir muito ainda. Então ele sofreu para poder evoluir. Não tem muita lógica nisso. Portanto, não é o sofrimento que nos impulsiona, mas sim a capacidade de aprender com as lições aí contidas. Então, nesses momentos de dores ou efetivamente sofrimento que a gente poderia evitar, são momentos de oportunidades para que possamos evoluir, para que possamos crescer. Então, são oportunidades, não são penalidades. Uma outra coisa a respeito de sofrimento é a forma de você ter a consciência dele. Por exemplo, os animais, eles sentem dores, tá, dos desajustes físicos que eles têm, mas eles não sofrem, porque eles não compreendem as razões das suas dores. Eles sofrem as dores, mas o sofrimento, que é alguma coisa que está na nossa alma, no nosso pensamento, o animal ele é incapaz de compreender. Então ele
sente as dores e ele é incapaz de compreender por que ele está sentindo essas dores e, consequentemente, ele não tem o sofrimento a respeito dessas dores, ok? Próximo slide. Sofrer é, portanto, a nossa incapacidade de aceitar o processo de reajuste moral ou físico pelo qual necessitamos passar e nos revoltamos. Então, isso significa exatamente o porquê o sofrimento é opcional. Porque nós não necessitamos sofrer com essas dores. Nós precisamos enfrentá-la com coragem, com determinação e com vontade, sejam elas quais forem. Tá? Então, o sofrimento necessariamente não é uma necessidade. Tá? Encarar com determinação e fé cada uma das etapas da vida, sejam qual natureza se apresente, realmente nos impulsiona à frente. Então, não é o sofrimento que nos impulsiona. O que nos impulsiona é a determinação, é a vontade de encarar cada uma das etapas de aprendizado da vida. É a vontade que cada um de nós temos e desejamos para aprender e ultrapassar as etapas que a vida nos traz. Ok, pessoal? Então, a gente procurou ser bem sucinto, rápido, não sei se tão claro, porque esse é um tema mais ou menos complicado. Então vamos deixar para uma própria etapa, a gente pode estabelecer perguntas e tudo mais, ok? Boa noite a todos.